E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Os Mensageiros, né? Nós estamos agora, vamos partir para o capítulo 6, tá bom? Advertências profundas. Lembrando que o irmão Telésforo está fazendo uma palestra, né? E ele está insistindo muito e advertindo que os que estão lá no nosso lar vão precisar se entregarem, né? De uma maneira que eles vão ter que renunciar a tudo. Qualquer tipo de egoísmo, qualquer tipo de vibração mais baixa, eles vão ter que se desarmarem para conseguirem cumprir com suas missões na crosta terrestre. E aqui ele está continuando, tá bom? Vamos lá. Irmãos nossos, prosseguiu Telésforo, sob o calor da sagrada inspiração, fazem-se ouvir na terra gritos comovedores de sofrimento. Necessitamos de servidores que desejam integrar-se na escola evangélica da renúncia. Desde as primeiras visitas e tarefas do Espiritismo renovador de nosso lar, tem enviado diversas turmas ao trabalho de disseminação de valores educativos. Centenas de companheiros panem daqui anualmente, aliando necessidades de resgate ao serviço redentor, mas ainda não conseguimos os resultados desejáveis. Alguns alcançaram resultados parciais nas tarefas a desenvolver, mas a maioria tem fracassado ruidosamente. Nossos institutos de socorro debalde movimentam medidas de assistência indispensável. Raríssimos conquistam algum êxito nos dedicados místeres da mediunidade e da doutrinação. Ou seja, gente, aqui ele está falando em centenas, milhares, né? Partem anualmente do nosso lar em missões na crosta terrestre. Não são missões necessariamente espíritas, tá? São missões nas mais diversas religiões e nas mais diversas profissões. Então, todos têm sua missão. Mas aqui ele diz que a maioria tem fracassado. E que eles precisam. O que ele está falando, gente? Que eles precisam de gente, que as pessoas se dediquem mais ainda para que o número de pessoas que reencarnem consigam obter sucesso, para que a crosta terrestre consiga, aí sim, passar dessa transição planetária e partir para um planeta de regeneração. Outras colônias de nossa esfera providenciam tarefas da mesma natureza, mas pouquíssimos são os que se lembram das realidades eternas no outro lado do véu. A ignorância domina a maioria das consciências encarnadas, e instrutores nos fluidos da carne amedrontam-se, por sua vez, diante dos atritos humanos, e se recolhem indevidamente na concepção que lhes é própria. Esquecem-se de que Jesus não esperou que os homens não atingissem as glórias magnificentes, e que, ao invés, desceu até o plano dos homens para amar, ensinar e servir. Não exigiu que as criaturas se fizessem imediatamente iguais a ele, mas fez-se como os homens para ajudá-los na subida áspera. Gente, aqui ele faz mais uma advertência, né? Lembrando que não foi o homem que foi até Jesus, né? Não foi o homem que se engrandeceu para ir até Jesus. Jesus é que se humilhou, né? E veio até a gente. Gente, dizem que Jesus foi um revolucionário, não foi? Jesus foi um revolucionário, não foi? Jesus veio
para que o homem crescesse moral e espiritualmente. Jesus, a visita de Jesus na Terra foi um salto espiritual para a humanidade, né? Tanto é que estamos aí, nós os cristãos, né? Uma visita de um homem de 33 anos que viveu na Terra, está aí o legado dele, que ele veio para fazer um salto moral e espiritual no nosso planeta, certo? Então essa história de Jesus ser ser um revolucionário é completamente furado, tá bom? E com profundo brilho no olhar, Telésforo acentuou: se o Mestre Divino adotou essa norma, que dizer das nossas obrigações de criaturas falidas? Quer dizer, se Jesus veio aqui com essa intenção, né, o que nós vamos falar de todas essas missões que a gente, de nós sermos criaturas tão imperfeitas moral e espiritualmente? Abstraindo-nos das necessidades imensas de outros grupos, procuremos identificar as falhas existentes naqueles que nos são afins. Em derredor de nós mesmos, os laços pessoais constituem extenso campo de atividade para testemunho. Cesse para nós outros a concepção de que a Terra é o vale tenebroso, destinado a quedas lamentáveis, e agasalhemos a certeza de que a esfera carnal é uma grande oficina de trabalho redentor. Preparemo-nos para a cooperação eficiente e indispensável. Esqueçamos os erros do passado e lembremos-nos de nossas obrigações fundamentais. Ou seja, nós temos que nos dedicar à tarefa de, quando a gente reencarna, cada vez melhor, tá bom? E nós temos que esquecer o planeta Terra como um plano de provas e expiações. Nós temos que se entregar tanto às nossas tarefas que nós temos que esquecer que nós estamos passando por provas. Nós temos que nos elevar sempre e nunca levar em conta tudo aquilo que está acontecendo com a gente. Não levar em conta também é pesado, mas sermos resilientes, tá bom? Resilientes é nós entendermos que aquilo que nós estamos passando é necessário e que nós temos que nos dedicar aos nossos irmãos no plano de provas e expiações. A causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação de dever cumprido. Quantos de vós fostes abonados aqui por generosos benfeitores que buscaram auxiliar-vos, condoídos de vosso pretérito cruel? Quer dizer, quantos não estão por trás da gente nos ajudando, né? E estão relevando tudo que nós fizemos para trás, né? Todos os nossos erros. Quantos de vós partistes entusiastas formulando enormes promessas? Que a gente sai de nosso lar, né? Sempre com o intuito de nós melhorarmos e ajudarmos todo mundo. Entretanto, não soubestes recapitular dignamente para aprender a servir conforme os desígnios superior do Eterno. Quando o Senhor vos enviava possibilidades materiais para o necessário, regressáveis à ambição desmedida. Ante o acréscimo de misericórdia do labor intensificado, agarrastes à ideia da existência cômoda, junto às experiências afetivas, preteristes os desvios sexuais ao lado da família. Voltastes à tirania doméstica e aos interesses da vida eterna. Sobrepusestes as sugestões inferiores da preguiça e da vaidade. Deste-vos, na maioria, a palavra sem responsabilidade e a indagação sem discernimento, amontoando atividades inúteis. Como médiuns, muitos de vós preferis a inconsciência de vós mesmos e, como doutrinadores, formuláveis conceitos para exportação,
jamais para uso próprio. Então ele faz várias advertências, né? Gente, olha, não soubestes recapitular dignamente para aprender e servir, conforme os desígnios superiores do Eterno. Quando o Senhor vos enviava possibilidades materiais para o necessário, regressáveis à ambição desmedida, quer dizer, a gente vira materialista, né? Ante o acréscimo da misericórdia, do labor intensificado, agarraste a ideia da existência cômoda, ou seja, estão dando muito trabalho para você, mas você está se acomodando e virando preguiçoso. Junto às experiências afetivas, preferistes os desvios sexuais, ao invés de nós nos dedicarmos àquela pessoa que nós estamos juntos, vamos para a parte sexual. A parte sexual prepondera, infelizmente. Ao lado da família, voltastes à tirania doméstica, né? Ou seja, quando está entre família, você é um tirano, você é um déspota, você é uma pessoa ruim, literalmente falando. Que resultado atingimos? Grandes massas batem as fontes do Espiritismo Sagrado, tão só no propósito de lhe mancharem as águas. Não são procuradores do reino de Deus os que forçam desse modo as portas, e sim caçadores dos interesses pessoais. São os sequiosos da facilidade, os amigos do menor esforço, os preguiçosos e delinquentes de todas as situações, que desejam ouvir os espíritos desencarnados, receosos da acusação que lhes dirige a própria consciência. A lei, o fel da dúvida, invade o bálsamo da fé nos corações bem intencionados. A sede de proteção indevida as arroga os seguidores da ociosidade. A ignorância e a maldade entregam-se às manifestações inferiores da magia negra. Gente, o tempo todo ele fica advertindo que todas as missões que nós temos, que nós vimos, a gente vem para cá com as missões, sempre vai ter um contratempo. E ao invés da gente ir contra esse tempo, né, contra esse tipo de prova, nós acabamos nos curvando para isso daí, né? Tudo por quê, meus irmãos? Porque não temos sabido defender o sagrado depósito, por termos esquecido em nossos labores carnais que o Espiritismo é revelação divina para a renovação fundamental dos homens. Não atendemos ainda como se faz indispensável a construção do reino de Deus em nós. Contudo, não abandonemos nossos deveres a meio da tarefa. Voltemos ao campo, retificando as semeaduras. O Ministério da Comunicação vem incentivando esse movimento renovador. Necessitamos de servidores de boa vontade, leais ao espírito da fé. Não serão admitidos os que não desejarem conhecer a glória oculta da cruz do testemunho, nem atendem aqui os que se aproximem com objetivos diferentes. Gente, essa palestra de Telésforo é como se fosse uma palestra final, intimando para dividir aqueles que estão dispostos a irem em suas missões e aqueles que ainda não se acham preparados para tal. Então, isso aqui é uma palestra para um divisor de águas, tá? Lá em nosso lar, ou você vai encarnar e vai encarar de frente isso daí, ou você se prepara mais um pouco para esperar mais um pouco mais a oportunidade de você se preparar mais moral e espiritualmente para estar reencarnando. Aqui estamos todos companheiros da comunicação, endividados com o mundo, mas esperançosos de êxito em nossa tarefa permanente. Levantemos o olhar. O Senhor renova diariamente nossas benditas oportunidades de trabalho, mas, para atingirmos os resultados preciosos, é imprescindível sejamos seguidores da renunciação ao inferior. Quer dizer, nós temos que renunciar todo o nosso lado obscuro. Nós temos que renunciar e entender
tudo que de cristão nós temos que pregar. Não olvidemos desse modo o Calvário do Nosso Senhor, convictos de toda a saída dos planos mais baixos deve ser uma subida para a esfera superior, e ninguém espere subir espiritualmente sem esforço sensual e sem lágrimas. Ou seja, provas e expiações. Quem está pensando que vai crescer aqui na boa, não vai não. Você vai ser cobrado sim. Nesse momento, cessou a preleção de Telésforo, que abençoou a Assembleia, mostrando o olhar infinitamente brilhante e aceitando em seguida o braço de Aniceto para afastar-se. Debaixo de profunda impressão, em face das incisivas declarações do instrutor, observei que numerosos circunstantes choravam em silêncio. Ao olhar interrogativo, Vicente explicou: são servidores fracassados. Você vê que o que Telésforo falou atingiu muito aqueles que já haviam fracassado em encarnações e que estavam lá de volta para tentarem novamente cumprir a sua missão, né? Eles estavam chorando de consciência pesada por não terem cumprido, né? Porque, gente, vocês vão acompanhar em capítulos aqui várias missões fracassadas, mas que vocês veem que nosso lar oferece uma estrutura fantástica, uma estrutura magnífica para todos aqueles que vão reencarnar, né? Você pensa que você vai reencarnar com um braço à frente e outro atrás? De maneira nenhuma. Nosso lar dá uma infraestrutura maravilhosa para você reencarnar. E você acaba fracassando. Infelizmente, né? Fracassando. E todas essas advertências que Telésforo falou tocou no coração de vários daqueles que falharam. Nesse instante, Telésforo e o nosso orientador postaram-se junto de nós. Duas senhoras de grave fisionomia aproximaram-se respeitosamente e uma delas dirigiu-se a Aniceto. Desejávamos o obséquio de uma informação concernente à próxima oportunidade do serviço que será concedido a Otávio. O Ministério prestará esclarecimentos? Respondeu interpelado e atencioso. Quer dizer, duas senhoras vieram perguntar informações a respeito da próxima reencarnação de Otávio. Provavelmente, Otávio, vocês lembram de Otávio, né, gente? Ele estava foi um dos maiores obsessores no filme, né? Então eu acho que essas senhoras vieram cobrar alguma coisa nesse sentido. E foi respondido: o Ministério prestará esclarecimentos. Todavia, ousaria reiterar-lhe o pedido. É que Marina, grande amiga nossa, casada na terra há alguns meses, prometeu-me cooperação para auxiliá-lo, e seria muito de meu agrado localizar agora o meu pobre filho em novos braços maternais. Aniceto esboçou um gesto de compreensão, sumiu e esclareceu sem afetação. Convém não estabelecer o plano por enquanto, porque antes de tudo, precisamos conhecer a solução do processo de médiuns fracassados em que ele está envolvido. Somente depois, minha irmã. Então, elas pediram satisfação da situação de Otávio e, como Otávio reencarnou para ser um médium exemplar e falhou, né? Então, eles querem ver tudo o que está ocorrendo acerca de Otávio, né? Eles não podem falar nada. Volvi os olhos para Vicente sem ocultar a surpresa, mas enquanto as senhoras se retiravam conformadas, Aniceto dirigiu-nos a palavra. Tenho serviços imediatos em companhias de Telésforo. Deixo-os a todos em estudos e observações aqui no Centro de Mensageiros.
Retirou-se Aniceto com os maiores e um companheiro declarou alegremente: podemos conversar? Nosso orientador, Vicente, foi solícito. Considera trabalho útil toda conversação sadia que nos enriqueça os conhecimentos e aptidões para o serviço. Pelas nossas palestras construtivas, portanto, receberemos também a remuneração devida à cooperação normal. Indaguei: e se eu tentasse voltar aos assuntos inferiores da terra, esquecendo a conversação edificante? O prejuízo seria seu, porque aqui a palavra define o espírito, e se você fugisse à luz da palestra instrutiva, nossos orientadores conheceriam sua atitude imediatamente, enquanto sua presença se tornaria desagradável e seu rosto se cobriria de sombra indefinível. Olha isso, veja bem. André Luiz questiona: e se eu tentasse voltar aos assuntos inferiores da terra, esquecendo a conversação edificante? Ou seja, se eu tentasse falar com o pessoal aqui a respeito de coisas inferiores da terra, de assuntos pertinentes à crosta terrestre, né? E não sobre a nossa conversação edificante. O Vicente fala: o prejuízo seria seu, né? Porque aqui a palavra define o espírito, ou seja, se você for conversar coisas da terra, que você vá a um outro lugar. Aqui o pessoal não está disposto a ouvir esse tipo de discurso, né? Aqui nós estamos só falando sobre coisas edificantes, né? Muito bom. Então, gente, esse foi o 6º capítulo. Esse é o final do 6º capítulo. Foi a palestra do Telésforo e Vicente encerrando, né? Telésforo, mais uma vez, foi o divisor de águas que disse: quem está aqui disposto a encarnar na Terra, que fique por aqui e vamos em nossa missão na crosta terrestre. Aqueles que não estiverem dispostos, que vai estudar mais um pouco para depois voltar e reencarnar novamente. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Lembrando, vão lá, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal, compartilhem para o maior número de contatos que vocês tiverem na sua lista. Tá bom? Um abraço a todos.